segunda carta de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, eu farei a leitura dos versos 6 até o verso 18. 2 Timóteo 4, 6 a 18. Eu farei a leitura do texto, que servirá de base para a nossa meditação, e em seguida eu peço que o reverendo Jair, que nos visita, nos dá a alegria da sua presença, nos visitar nesta manhã, que nos dirija a Deus numa palavra de oração, pedindo que Ele nos abençoe na meditação que faremos nas Escrituras. 2 Timóteo 4, 6 a 8, diz assim o texto bíblico, Paulo dizendo: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo de minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aí Paulo fala a Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Oramos, Senhor Deus, por essa oportunidade de podermos continuar a adorar o Teu santo nome. Agradecemos, ó Deus, por esse momento, a Tua palavra que foi lida. Ó Deus, pedimos agora que o Senhor use o reverendo Ismael como a boca do Senhor para falar ao nosso coração nesta manhã. Te agradecemos por este momento. Recebe toda a nossa adoração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós conhecemos bem uma passagem de Salmos que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Versículo conhecido nosso, né? Lá de Salmo 23. E o salmista, na oportunidade, dizia que não importa quais sejam as dificuldades, as adversidades, quem sabe até, quiçá até a morte, a confiança dele é que o Senhor estava ao seu lado, o Senhor dirigiria, conduziria a sua vida. Paulo, certamente, nesse texto que nós lemos, está vivenciando essa realidade. Quando ele escreveu a segunda carta a Timóteo, Paulo escreveu 2 cartas a Timóteo. Na verdade, Paulo escreveu 13 epístolas no Novo Testamento, não é? Você deve se lembrar. Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito
e Filemon. 13 epístolas. Mas, quando Paulo escreveu esta carta, a segunda epístola ou carta, tanto faz, né, a Timóteo, ele estava preso num calabouço. Ele estava numa prisão subterrânea, um buraco no chão, vai. Ele estava ali, um local úmido, sem luz e ventilação. Essa foi a sua segunda prisão, na realidade. Paulo já tinha experimentado uma primeira prisão no ano 59. Nessa primeira prisão que Paulo enfrentou, ele foi acusado pelos seus irmãos patrícios, pelos judeus, de pregar o evangelho. Os judeus não aceitavam a pregação do evangelho de Cristo. Isso era contra a religião deles. E Paulo foi levado aos tribunais por conta disso. Ele apelou para o tribunal de Roma e ele foi levado ao tribunal de Roma. Mas como essa era uma situação para os romanos, questões lá da religião judaica, né, esse novo pregador de um homem chamado Jesus Cristo, para eles isso não foi nada grave assim que ofendesse as leis romanas, e Paulo ficou preso, mas gozando de uma relativa liberdade. Ele ficou preso numa prisão domiciliar. Essa prisão domiciliar é mencionada em Atos capítulo 28, e dessa prisão a maioria dos estudiosos da Bíblia diz que ele saiu. Porém, agora, no ano 65, passaram-se 6 anos, Paulo foi preso novamente. Só que agora a acusação era outra. Roma havia sido incendiada no ano 64. O imperador Nero acusou os cristãos de incendiarem Roma. 70% da cidade foi destruída. E Paulo era já um conhecido líder cristão. E por conta disso, Paulo foi preso novamente. Agora a acusação não era mais dos seus patrícios judeus. A acusação não era aquela acusação menos gravosa, digamos assim. Agora a acusação era do imperador romano. Paulo sabia que não sairia mais da prisão. Paulo sabia que não havia mais esperança para ele. Portanto, a segunda epístola a Timóteo foi a sua última epístola, foi a sua última carta. O capítulo 4, que é o último capítulo dessa carta, foi o último registro do apóstolo Paulo, antes de morrer. E nós entendemos essa realidade pelas expressões, pelas palavras que ele usa aqui na passagem. Lá no verso 6 ele diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Oferecido por libação. A libação é um ato de você derramar o líquido sobre o altar. É uma oferta sacrificial. Você derrama um líquido sobre o altar como parte de um sacrifício oferecido. A libação, ela fazia parte do sistema sacrificial dos hebreus, lá no Antigo Testamento. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui com essa expressão é que a sua vida estava sendo derramada diante do altar de Deus. Ele morreria. E as suas últimas palavras estão registradas aqui nesta passagem, neste capítulo 4 de 2 Timóteo. E elas são as palavras que introduzem o desfecho da sua existência terrena. Apresentam esse desfecho é o epílogo da sua vida. Suas últimas palavras, depois de mais de 20 anos de ministério. Paulo estava prestes
a ser morto por uma morte violenta, uma morte cruel. No entanto, o tom aqui não é de tristeza ou de alegria ou de amargura. Ao invés de amaldiçoar essa situação, ao invés de praguejar, ao invés de falar mal de Deus e das pessoas, Paulo está adorando. É impressionante. Se você olha aqui para o versículo 18, ele diz assim: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. E ele diz assim: a Ele, a Deus, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vocês não acham incrível isso? No momento final da sua vida, prestes a ser morto de uma maneira injusta e violenta, cruel, Paulo está adorando. Por isso, à beira da sua morte, a atitude de Paulo, a sua disposição, o seu ânimo, tem muito a nos ensinar. Nós vamos refletir nesta manhã sobre isso. Nós vamos meditar que à beira da morte, Paulo exalta a vida. À beira da morte, Paulo fala dos seus relacionamentos, pessoas que foram importantes para a sua vida. À beira da morte, mesmo enfrentando a adversidade, Paulo reforça a sua confiança em Deus. Esse texto é um dos textos mais extraordinários das Escrituras. À beira da morte, Paulo exalta a vida. O versículo 6 diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Essa palavra partida, ela foi traduzida como partida. Mas se nós formos verificar lá no original, a palavra é a palavra análisis, do grego. Análisis. Lembra alguma palavra nossa? Análisis. É a palavra análise. Análise. O que é uma análise? Quando você faz uma análise de algo, você faz uma avaliação. Você está fazendo um exame de alguma coisa. Você está fazendo um balanço. E o que Paulo vai fazer aqui nessa passagem é um balanço da sua vida. No desfecho da sua vida, Paulo faz um balanço de todas as coisas, daquilo que ele viveu. Sua vida estava sendo oferecida por libação, estava sendo derramada sobre o altar de Deus. E ele faz um balanço da sua vida. Se lhe pedissem para fazer uma análise da sua vida hoje, o que você diria? Eu, pensando sobre isso, se questionássemos as pessoas para fazerem uma análise da sua vida, as pessoas provavelmente falariam do seu crescimento acadêmico. Eu estudei tal disciplina na universidade tal, depois eu fiz a minha dissertação de mestrado no assunto tal, em seguida eu defendi a minha tese no assunto tal. Falaria do seu currículo, do seu crescimento acadêmico. Outros talvez falariam do seu currículo profissional. Eu comecei a trabalhar na empresa X, lá eu cresci, depois recebi um convite para trabalhar na outra empresa, já numa função maior. Aí cresci naquela empresa, virei superintendente, diretor. Hoje eu conheço tantas coisas que eu posso abrir a minha empresa, e abri. E hoje eu sou empresário. Balanço da vida. Outros poderiam dizer, na minha vida, eu lembro que eu tinha só uma bicicleta. Depois eu comprei a moto, depois eu comprei um carro, depois eu fui trabalhando, comprei a minha casa, hoje eu tenho 20 casas. Né? Olha, esse é o balanço da minha vida. Mas e Paulo? O que ele diz?
o que ele fala nessa análise da sua vida, o que ele fala? O que ele fala é o que está aqui no verso 7. Paulo encarou a sua vida como uma missão dada por Deus. A vida de Paulo, para Paulo, o foco da vida era o chamado que ele havia recebido de Deus, a missão de Deus para ele. E ele diz assim, esse é o balanço da vida dele: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo fala da missão que ele recebeu de Deus. Ele fala dessa missão, desse chamado de Deus, ele associa um combate, uma luta cotidiana a ser enfrentada. Então, se você acha que pelo fato de ser cristão, ser uma cristã, você terá a vida fácil, eu posso já te adiantar que você está na religião errada. Não vai ser fácil. Nossa vida é um combate. No dia a dia nós enfrentamos muitas dificuldades. São desafios que enfrentamos, são aqueles que estão no mercado profissional. Hoje há muita competição, né? Em muitos ambientes a competição é muito acirrada, as pessoas puxam o tapete mesmo. Nós enfrentamos tristezas, enfrentamos sofrimentos. O dia a dia é um combate. Mas nós, como cristãos, nós temos aquela promessa de Jesus Cristo, né? Que diz que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Então, a única certeza que nós temos é que Jesus estará conosco, Deus estará conosco. Mas a vida vai ser um combate até o final. Paulo diz, completei a carreira. Lembram-se que na semana passada nós falamos sobre a carreira cristã. O escritor aos Hebreus associa a carreira é corrida, associa a jornada cristã a uma corrida, para a qual nós devemos nos preparar, meditando no exemplo daqueles que correram e cruzaram a linha de chegada. O escritor de Hebreus fala das testemunhas que estão ao nosso redor, dando testemunho da vitória ou de conseguirem cruzar a linha final. O escritor aos Hebreus, falando acerca dessa corrida cristã, dessa carreira cristã, ele diz que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia e olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Nossa vida é uma carreira, é uma corrida, né? E Paulo diz que completou essa corrida, está prestes a cruzar a linha de chegada. E o que é mais importante, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Isso é maravilhoso, né? Apesar de toda a luta, toda a adversidade, permaneceu crente nas verdades da palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Com a leveza de quem cumpriu a missão de Deus, à beira da morte, Paulo fala da vida. Porque olha o que ele diz no verso 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Combati o bom combate, completei a carreira, mas a coroa da justiça me está guardada. Não porque eu sou justo, mas porque aquele que é justo, Jesus Cristo, morreu por mim e me justificou. Eu não vou receber a coroa da justiça porque eu mereço. Eu vou receber a coroa da justiça porque Deus me deu fé para aquele que fez a obra, naquele que fez a obra no meu lugar. Jesus Cristo. À beira da morte, Paulo está falando de vida. Receberei a coroa da justiça. Mas, à beira da morte, Paulo também enfatiza os seus relacionamentos. Veja aí, verso 9. As pessoas com as quais ele interagiu, ele ama. Ele disse para Timóteo aqui no verso 9, procura vir ter comigo depressa, Timóteo. Timóteo era mais do que um discípulo para Paulo. Era um amigo que Paulo amava.
Paulo deixou Timóteo pastoreando a igreja de Éfeso e agora o chama depressa para vir e encontrá-lo antes que ele morresse. Eu parei para refletir sobre isso, né? Porque eu já vivi essa situação e já percebi que algumas pessoas também experimentam isso. Algumas pessoas, quando estão assim, com alguma dificuldade, elas se vitimizam porque ninguém aparece para vê-las. Né? Eu já senti isso, acredito que você já tenha sentido também. Né? Puxa vida, eu estou aqui passando por essa dificuldade, né? Ninguém veio me ver, ninguém ligou, parece que ninguém se preocupa. Mas Paulo, eu meditando sobre isso, eu entendi que Paulo nos ensina que ao invés de nós ficarmos com pena de nós mesmos, por alguém que não veio nos ver, de repente a pessoa também não veio nos ver porque ela está com dificuldade, a gente nunca sabe. Está passando por um problema também, não pôde vir, a gente nunca sabe. Mas ao invés de ficarmos com pena de nós mesmos, que tal se nós passássemos a mão no telefone, ligássemos para essa pessoa, enviássemos uma mensagem: olha, falou, fulano, queria tanto te ver. Né? Quem sabe? A gente inverte, né? A gente abriu o nosso coração, ao invés de ficar chateado porque a pessoa não veio nos ver. Não, eu quero te ver. Quando você tiver chance, talvez você esteja enfrentando algum problema, quando você tiver chance, você vem. É o que Paulo faz aqui. Paulo estava preso, Timóteo não, era o seu amigo, seu discípulo, mas não foi vê-lo. Fala, Timóteo, olha, estou mandando essa carta porque eu quero te ver. E quando você vier, diz aqui o verso 11, traga Marcos. Final aqui do verso 11, toma contigo Marcos e traze-o, porque me é útil para o ministério. Você já ouviu falar de Marcos na Bíblia? Foi ele que escreveu o segundo evangelho, né? Ele escreveu porque ele registrou as palavras do apóstolo Pedro. É o evangelho de Marcos. E o Marcos é o João Marcos, lá de Atos capítulo 13. Não sei se você sabia, mas o João Marcos, o Marcos, ele foi a causa da separação entre Paulo e Barnabé. Barnabé foi o companheiro de Paulo na primeira viagem missionária. Só que eles saíram para a primeira viagem missionária, Marcos os acompanhou, porém Marcos os deixou na Galácia e voltou para Jerusalém. Na segunda viagem missionária, Barnabé queria levá-lo novamente. Mas Paulo não concordou. Vou levar Marcos de novo? Ele estava conosco e ele voltou atrás. Ele desfalcou a nossa comitiva. Você quer levar o Marcos de novo? Falou, sim, Paulo. Vamos dar uma segunda chance para o menino. Ele é jovem, mas ele é valoroso. Não, de jeito nenhum. Barnabé tinha esse temperamento tolerante, pacificador. Vocês sabiam que foi Barnabé que introduziu Paulo aos discípulos e apóstolos em Jerusalém? Porque Paulo, vocês sabem, era perseguidor da igreja. E quando Paulo se converteu, quando as notícias começaram a chegar de que, nossa, o perseguidor da igreja agora está defendendo aquilo que ele perseguia, as pessoas não acreditavam. As pessoas tinham medo dele. Mas Barnabé acreditou. Foi até Paulo, conversou com ele e levou Paulo aos apóstolos lá em Jerusalém, aos discípulos da igreja, introduziu Paulo no círculo dos cristãos. Assim como Barnabé fez com Paulo, ele queria fazer novamente com João Marcos. Mas Paulo, irredutível, não vai. Pegou Silas, partiu para a segunda viagem missionária. Barnabé tomou consigo Marcos e foi para Chipre. Mas o tempo passou e Paulo reconheceu a dureza do seu coração e o valor de Marcos, e agora pede que Timóteo o traga para vê-lo.
Sabe que isso nos mostra? Que nós, por vezes, erramos nas nossas avaliações, mas nós podemos corrigi-las. Sempre há possibilidade. Quando nós erramos nas nossas avaliações, nós podemos corrigi-las. E aqui, vou falar um trocadilho para vocês. O grande apóstolo Paulo revelou a sua pequenez. O grande apóstolo Paulo, sabe o que significa Paulo? Significa pequeno. Paulo foi o missionário do Novo Testamento, grande missionário, grande teólogo do Novo Testamento, mas o seu nome significa pequeno. E Paulo reconheceu a sua pequenez, reconheceu que errou, reconheceu o valor de João Marcos e pede para que Timóteo o traga para vê-lo. Paulo também fala da presença preciosa de Lucas, o amado médico, amado amigo e médico. Aqui no verso 11, Paulo diz para Timóteo: somente Lucas está comigo. Lucas cuidou da saúde de Paulo nas viagens missionárias, aparece lá. Lucas que escreveu acerca das viagens missionárias em Atos dos Apóstolos. Lucas, o escritor do terceiro evangelho. Lucas cuidou de Paulo durante as viagens missionárias. Lucas cuidou de Paulo na prisão, estava com ele lá, cuidando de Paulo, indo e cuidando de Paulo. Paulo também fala de outros discípulos amados que ele treinou e confiou às igrejas que ele organizou a eles. Por exemplo, no final do verso 10 é dito assim: Crescente foi para a Galácia. Crescente foi um discípulo de Paulo. E ele, olha, Crescente vai me ajudar lá com as igrejas da Galácia. Ele enviou Tito, diz o final do verso 10, para Dalmácia. Me ajuda lá com a igreja da Dalmácia. No verso 12, ele diz: quanto a Tíquico, mandei-o a Éfeso. Então veja, está no final da vida, mas ele está falando dos seus amigos, ele está falando dos seus relacionamentos, à beira da morte. E por fim aqui, Paulo fala de um outro relacionamento, que é muito importante. É um relacionamento, um outro tipo de relacionamento que ele teve e que ele ressalta aqui no final da vida. É o relacionamento que ele tinha com os livros, com a palavra de Deus. Olha aqui, observe isso, lá no verso 13. Quando vieres, falando para Timóteo, traze a capa que deixei em Trode. Olha, o inverno aqui na região é forte. Traz a capa para mim, para eu me aquecer. Bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Meus irmãos, olha que exemplo maravilhoso. Paulo estava para morrer, mas ele não deixou de estudar. Ele não deixou de meditar nas Escrituras. Até o final. Ele já havia praticamente a teologia do Novo Testamento, é a teologia de Paulo. Mas ele continuava desejando estudar. Olha que ensino precioso para a nossa vida. Olha que exemplo de encorajamento para nós. Nós que temos a Bíblia e podemos estudá-la livremente. Vamos aproveitar, vamos meditar nas Escrituras, vamos separar um tempo do nosso dia. Não precisa ser muita coisa não, 10, 15 minutos para você meditar num texto da Bíblia, fazer uma oração, pedir a Deus para conduzir o seu dia. Paulo, até o final da sua existência, adotou esse hábito. E para finalizar, à beira da morte, Paulo exalta a vida, Paulo fala dos seus relacionamentos com as pessoas queridas e Paulo reforça a sua confiança em Deus. É o que diz os versos 17 e 18. Mas antes de ler esses versos finais aqui, para caminharmos para o encerramento dessa meditação, esse texto também mostra que foram várias as experiências que Paulo teve que poderiam levá-lo a desconfiar da providência divina em relação à sua vida. Eu
Tem um pastor bastante conhecido na igreja presbiteriana, reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele sempre usa uma expressão que eu acho engraçada. Ele diz assim, que por vezes a providência divina é carrancuda. E se você analisar na vida de Paulo, muitas vezes a providência divina foi carrancuda para ele. Ele enfrentou muitas lutas. Ele enfrentou, além das lutas, a traição das pessoas, a oposição, o abandono. E ele fala aqui nessa passagem. Ele, por exemplo, ele foi abandonado por Demas. Olha o verso 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente, ele enviou para a Galácia. Crescente não abandonou. Foi um pedido de Paulo para Crescente. O Tito, ele enviou para Dalmácia. Tito não abandonou. Mas Demas, ele é mencionado como cooperador de Paulo, lá em Colossenses, na carta a Filemon. É apresentado como cooperador de Paulo, mas no final da vida, Paulo sendo acusado como um dos responsáveis pelo incêndio de Roma, Demas fez o quê? Caiu fora, abandonou. Paulo fala aqui também de Alexandre o Latoeiro. Pode anotar na sua Bíblia, é Alexandre o Ferreiro. Latoeiro e ferreiro, mesma coisa, tá? Diz lá no verso 14, Alexandre o Latoeiro causou-me muitos males. Guarda-te também dele, diz o verso 15, porque resistiu fortemente às nossas palavras. E no verso 14 ele diz assim, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. O Alexandre Latoeiro, o ferreiro, ele se opôs a Paulo fortemente. Aquilo que Paulo ensinava, ele se opunha. E Paulo, como ele age diante dessa situação? Ele entrega a questão a Deus. Nós talvez já quiséssemos ir para cima, né? Discutir e agredir, sei lá o quê, né? Mas o que Paulo faz? Entrega a questão a Deus. Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. E também, na sua audiência, essa audiência de acusação como um dos responsáveis pelo incêndio de Roma, diz lá no verso 16, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta. Tinha gente lá que conhecia Paulo, que sabia que ele não tinha feito nada disso, mas todo mundo ficou em silêncio. Ninguém defendeu o apóstolo Paulo. Ao contrário, o abandonaram naquela situação. E o que Paulo, revelando mais uma vez a sua mansidão, diz? Que isto não lhe seja posto em conta. Que Deus não cobre isso deles. Apesar de todas essas experiências, né, e outras tantas que nós poderíamos citar em relação às dificuldades que Paulo enfrentou, as prisões, os açoites, as perseguições, a oposição, o abandono, a traição, o apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele reforça a sua confiança em Deus, porque ele diz assim, olha o verso 17, olha que interessante, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, todos os gentios a ouvissem. Deus lhe deu forças para que ele completasse a carreira. Ele diz assim, fui libertado da boca do leão. Vocês sabem que os cristãos, naquela época, quando perseguidos, eles eram lançados nas arenas com leões. Os cristãos eram comidos vivos. Era uma morte dolorosa. Era uma morte que a pessoa ia sofrendo até morrer.
Mas Paulo aqui agradece porque Deus havia libertado o apóstolo da boca do leão. Ele foi morto de uma maneira mais simples, ele foi decapitado. A decapitação pelo menos é rápida, né? Foi colocado sobre o tronco, sobre o sebo. Alguém levantou a lâmina, separou a cabeça do corpo. Ele agradece pelo fato de ter sido libertado da boca do leão e a sua morte ter sido menos dolorosa. E ele, por fim, diz, verso 18: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Que confiança extraordinária, que fé! Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Como você espera chegar no desfecho de sua vida? Como tem sido a sua vida hoje? Como você espera chegar na parte final da vida, no epílogo da vida? Amaldiçoando ou adorando a Deus? Com o sentimento de que a vida não valeu a pena, ou com aquele sentimento de que a minha vida fez diferença para aqueles com os quais eu convivi? Como você espera chegar? Como você deseja chegar? Tudo vai depender do foco da sua vida. O foco da vida de Paulo foi a missão que ele recebeu de Deus. Por isso, à beira da morte, ele exalta a vida, ele enfatiza os relacionamentos de amizade, de amor que ele teve, e ele reforça a sua confiança em Deus. Estarei em breve, após a morte, no reino celestial. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que Deus nos ajude a viver essas experiências, chegarmos no final com essa disposição, com este ânimo, com essa disposição de adorar, porque o nosso Deus merece a nossa adoração. Louvado seja o nome dele. Amém.